Olá, meus amores! Vamos para mais uma aula? Hoje a nossa aula é sobre História e Geografia. Em História nós vamos falar sobre o Dia do Trabalho, que foi dia 1º, feriado, na semana passada. E vamos falar sobre a abolição da escravatura. Em Geografia vamos estudar sobre as moradias. Vamos lá? Próxima página. Vamos falar aí agora um pouquinho sobre o Dia do Trabalho e um pouquinho sobre a abolição da escravatura. Duas datas muito importantes para que nós possamos aprender e conhecer um pouco mais. No dia 1º de maio, comemoramos o Dia do Trabalho. No trabalho, encontramos inúmeras diversidades de profissões e é por meio dele que cada pessoa adquire recursos para o seu sustento. Então é através do trabalho que as pessoas recebem um salário e através desse salário elas conseguem comprar o alimento, pagar pela moradia e etc. Então aqui a tia Júlia colocou alguns bonequinhos que representam algumas profissões. Vamos continuar a leitura. Essa foi a informação sobre o Dia do Trabalho. Em contrapartida, nos anos anteriores a 1888, há muito tempo atrás, o Brasil viveu um período de escravidão, tá? Logo que os portugueses chegaram ao Brasil e começaram a colonização, o Brasil ele só tinha índiozinhos. E aí os portugueses vieram para o Brasil para poder explorar a nossa terra, porque tinha muita natureza e as coisas muito ricas que davam benefícios para este país. Então, quando os portugueses eles chegaram ao Brasil e começaram a colonizar, começaram a explorar a nossa natureza, eles perceberam que havia muito trabalho, ia dar muito trabalho. Então, eles não tinham muita mão de obra, não tinham muitas pessoas para trabalhar, né? Então, como nós vimos lá em cima, nós falamos sobre o Dia do Trabalho, o trabalhador, ele recebe um salário para o seu sustento. Então, só que eles não tinham como trazer muitos portugueses para o Brasil para poder botar para trabalhar, pagar pelo trabalho para que eles pudessem explorar a nossa terra. Então, eles pensaram numa coisa que não foi muito legal. A solução encontrada pelos portugueses foi fazer o que muitos nobres são pessoas muito ricas da Europa, que eles faziam na época. Sabe o que eles faziam? Eles iam na África, que é um continente próximo da Europa. Eles iam na África, pegavam pessoas negras e traziam pessoas forçadas para o Brasil. E elas vinham amarradas dentro de navios, lá no fundo do navio, e sofriam muitos maus tratos. E essas pessoas que vinham da África, os negros que vinham da África, eles eram obrigados a trabalhar sem receber nenhum salário. Olha que coisa, não? Muito triste essa atitude, não é verdade? Então vamos lá. Então, no Brasil, muitos se envolveram com a causa dos abolicionistas. Abolicionistas são as pessoas que torciam para que acabasse a escravidão. Então, o fato dos portugueses trazerem os homens e as mulheres negras da África para o Brasil para trabalhar à força, esse foi denominado escravidão, ok? Então, quando a pessoa trabalha sem direito, sem ter um salário, isso se chama escravidão. E naquela época, há muitos anos, né, os negros eram escravizados, ok? Mas eles tinham pessoas que tentavam fazer, que gostavam deles e queriam fazer com que eles
conseguissem a liberdade e tivessem os seus direitos resguardados. Mas aí o que aconteceu? Em 13 de maio de 1888, qual foi a data? 13 de maio de 1888, uma princesa, uma nobre, que estava morando aqui no Brasil, chamada Princesa Isabel. Ela era a princesa regente naquela época. A princesa regente era a princesa que coordenava, que governava naquela época aqui no Brasil. E essa princesa, ela assinou uma lei que libertou todos os escravos. Olha que legal! E o nome dessa lei foi a Lei Áurea, que declara o fim da escravidão, declara extinta a escravidão no Brasil. Então, quando a Lei Áurea foi assinada pela Princesa Isabel, dia 13 de maio de 1888, foi declarado que a escravidão tinha acabado aqui no Brasil. E as pessoas, os homens e as mulheres negras, puderam viver livremente, trabalhar com seus direitos reservados para poder ganhar o seu dinheirinho, o seu salário e custear o seu sustento, ok? Olha que história legal que nós aprendemos hoje. Falamos sobre o Dia do Trabalho, que foi dia 1º de maio, e falamos sobre a abolição da escravatura, que começou de uma forma triste, mas teve um fim muito legal. Então vamos para a nossa atividade. Se você quiser, depois pode colorir essa imagem que representa a liberdade, ok? Que a Lei Áurea e as correntinhas sendo soltas dos escravos, que eles sofriam muitos maus tratos, como nós falamos anteriormente, ok? Se quiser, depois pode colorir bem bonito. Próxima página. Vamos aos exercícios. Leninha não está conseguindo encontrar os nomes das profissões no diagrama. Tadinha da Leninha. Olha a Leninha aqui embaixo. Vamos ajudá-la? Então vamos lá. Nós vamos ajudar a Leninha a encontrar esses nomes, essas profissões dentro do diagrama. Você pode colorir ou pode circular, ok? E agora o número 2. Sobre a abolição da escravatura, responda. Letra A. Nome da princesa que aboliu a escravatura. Qual foi o nome da princesa que assinou aquele documento muito importante? Letra B. O mês que foi abolida a escravatura. Volte lá no texto, caso tenha alguma dúvida, e veja qual foi o mês em que foi abolida a escravatura no Brasil. O mês, ok? De onde eram trazidos os escravos? Os escravos, eles vinham da onde? Tá com R de digitação na letra C, tá? De onde eram trazidos, tá? De onde eram trazidos os escravos? Então, vocês vão ver lá no texto, eles vinham da onde? Onde que os europeus buscavam eles e traziam eles? Eles eram trazidos de onde? De onde eles vinham? Letra D. Qual o nome da lei que foi assinada pela princesa? Qual o nome da lei que foi assinada pela princesa? E você vai escrever na linha ao lado, ok? Agora no número 3, tia Júlia vai dar um desafio, tá bom? Para que você possa fazer e se divertir um pouquinho, porque aprender também é diversão, não é verdade? Então vamos lá. Agora pense, que profissão você gostaria de seguir quando crescer? Qual a profissão que você gostaria? Você vai pensar, vai se vestir dessa profissão, vai colocar uma fantasia. Se você quiser ser médico, vista-se de médico. Se você quiser ser professor, vista-se de professor. E aí você vai tirar uma foto bem bonita e vai colocar lá na plataforma do Google Classroom, e assim tia Júlia vai poder matar um pouquinho da saudade, ver o rostinho de cada um de vocês, ok? Quando você terminar essa tarefa,
Agora você vai dar pause, ok? Para executar essas atividades e esse desafio. E quando você der play novamente, nós vamos dar continuidade na disciplina de Geografia, que vem logo na próxima página. Agora que você já deu play novamente, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos falar agora sobre as moradias, ok? Moradia é a casa onde nós vivemos. Existem muitos tipos de moradias: casas grandes, pequenas, prédios, casas de praia, de campo e muitos outros tipos de moradia, ok? Os homens também inventaram diferentes modos de construir suas moradias e para isso usaram diversos materiais. Então existem casas de madeira, com pedras, tijolos, gelo e etc. Até os animais possuem moradias. Eles mesmos que constroem. Então vamos lá. Tia Ju já colocou alguns exemplos de moradias e de que elas são feitas para que a gente possa identificar. Aquela primeira casinha ali são chamadas de ocas. Elas são construções grandes, não tem divisões no meio, internas, e nem tem janelas, só tem uma entrada. Elas são feitas de palha e taquara, que servem de moradia para os índios, ok? Então as ocas são as moradias dos índios. Temos também aquela casinha ali que se chama iglus, ok? São pequenas casas feitas de blocos de gelo localizadas nas regiões geladas, onde moram os esquimós. Então os iglus são as moradias dos esquimós e são feitas de gelo, ok? E aquela casinha ali, ó, ela tem um suporte de madeira e ela fica apoiada em estacas no fundo de um rio. Então é uma casa que fica em cima do rio, ok? Que são chamadas de palafitas. São casas apoiadas em estacas, ok? Bem altas. Elas vão do fundo do rio até sair do rio, tá? Elas são bem altas, fincadas lá no fundo do rio para se proteger dos alagamentos, ok? Essas são as palafitas. O próximo tipo de moradia que nós vamos ver aqui são apartamentos, que são casas todas iguais, construídas uma em cima da outra, formando prédios enormes, ok? As casas são separadas por corredores. E temos a casa de alvenaria, que é a moradia construída com tijolos e cimento, ok? Pode ter quintal, pode não ter, ok? É a casinha comum. Vamos então aos nossos exercícios, ok? Número 1. Marque com um X o principal material utilizado nas construções abaixo. Essa primeira casinha é uma oca. Qual é o material principal utilizado na construção dessa moradia? Tijolo ou palha? Aqui nós temos um prédio composto de muitos apartamentos. Esse prédio é feito de gelo ou com tijolos? E temos uma casinha, uma cabana, tá? Cabanas são feitas de madeira, tá? Então, essa casinha aqui, ó, toda listradinha com as madeiras, ela é feita de quê? Palha ou madeira? É uma cabana, tá? Tia Júlia acabou dando a resposta. Tá bom? Então, vamos continuar a leitura aí. Então, aqui nessa primeira questão, na primeira questão, você vai marcar um X no tipo de material principal que a casinha é construída, ok? Agora, na questão de baixo, está pedindo assim, ó. Crie uma frase para cada material assinalado nas opções acima. Então, cada palavra que você marcou X dentro desse quadradinho, você vai criar uma frase para cada uma daquelas casinhas, para cada um tipo de material que aquelas casinhas são construídas, ok? O primeiro quadradinho, o segundo quadradinho e o terceiro quadradinho, tá? As frases são com as palavras, com o tipo de material que as casinhas acima foram construídas, ok? Número 2.
Faça a correspondência entre os profissionais e o trabalho que cada um exerce na construção de uma casa. Para construir uma casa, nós precisamos de pessoas que possam nos ajudar, pessoas que entendam como fazer uma construção. Então, vamos aqui observar aqui embaixo. O encanador, B, vidraceiro, C, eletricista, D, pintor, E, arquiteto. Ok? Você vai colocar a letrinha correspondente ao que esse profissional faz para construir a casa, ok? Quem que coloca os vidros? Quem faz a pintura da casa? Quem coloca o encanamento? Quem faz o desenho da casa? E quem faz as instalações elétricas, ok? Você vai colocar a letrinha correspondente à função de cada profissão, ok? Faça com bastante capricho, coloque suas respostas na plataforma do Google Classroom. Tia Júlia está com saudades. Um beijo e um bom trabalho. Tchau, tchau!